Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Boa noite, tá começando mais um TPM no ar nesta quinta-feira. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Pra você que tá chegando agora no canal, já sabe, segue, ativa o sininho, deixa o seu like, é muito importante pro nosso trabalho. E hoje, no episódio de hoje, vamos falar de um mercado de negócio extremamente estratégico, que é palestras. Pois é, você que é palestrante, tá sabendo lucrar com a sua palestra? Sabe vender a sua palestra? Ou você que tem uma expertise, já tem uma excelente comunicação no digital, já pensou em fazer disso também um braço de negócio com palestras? Pois é, para isso a gente vai conversar com uma expertise no assunto. Paula Vialta é uma das vozes mais estratégicas de curadoria de palestras no Brasil. Ela é sócia do Flow Palestras e ela tem aí mais de 20 anos de experiência em vendas, negociação e leitura de mercado para construir experiências corporativas memoráveis e direcionadas a resultado. Conhecida pela sua autenticidade e rapidez na tomada de decisão, Paula é a ponte entre empresas que buscam propósito e palestras que entregam impacto. Mãe de quatro filhos, ela é antifrágil por natureza, empreendedora por vocação e hoje uma das principais referências em transformar histórias em experiências que movem pessoas. Paula Vialta, seja bem-vinda ao TPM no ar. Obrigada, Marcela. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho. E para mim é muito gratificante esse momento. Para nós, Paula. Paula, vamos começar falando um pouquinho primeiro da sua jornada empreendedora. Você é uma mulher aí que já desbravou alguns nichos de mercado, falando aqui na nossa região, você que é do Vale do Paraíba, e depois a gente vai falar a nível nacional. Sim. Bom, eu comecei, você me lembra, a gente até se conhece já tem um tempo, Sim. De quando eu tive loja, aqui no shopping daqui de Taubaté. E eu quebrei, em 2016, então eu tive que me reinventar, já vai fazer 10 anos isso. E só que lá atrás eu comecei dentro do comércio, a minha família tinha comércio aqui em Taubaté, então eu também, meio que nasci já... Comerciante, exatamente. E o meu modelo de negócio era o comércio tradicional. Não existia, obviamente, o mundo digital do jeito que é hoje, que a internet é a maior avenida que uma empresa, um empreendedor pode estar, hoje em dia. Então, o meu modelo de negócio era aquele modelo tradicional. Meu pai teve, durante um período, empresa em Ubatuba, no litoral norte. Então, o que fica marcado para mim era muito essa época, daquele movimento do litoral, temporada, tudo lotado, cheio, Vocês sabem como é que é. Ubatuba é muito perto daqui de Taubaté, então, enfim. E então eu tenho isso muito forte dentro de mim, era o meu modelo. Se você abre um negócio, a porta está aberta, o público vem, você vai vender, e era aquilo cheio, sempre cheio, lotado. Sei lá, acho que eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, 7 anos. E não é assim, Não foi assim. É lógico que eu não achava que seria assim. Eu já entendia que eu tinha que ter presença digital, só que não era suficiente, porque um negócio, antes dele ser digital, ele precisa ser minimamente físico, de estrutura e gestão. E eu não tinha também essa mentalidade. Então, eu abri, aqui falando mais nessa fase aí de loja, eu abri uma empresa sem capital de giro, sem nada, com nome limpo, crédito na praça. E é óbvio que você precisa ter o mínimo para você girar capital. O shopping, ele é sócio no seu negócio, A gente sabe que o shopping ele tem tempo de maturação, mas tempo de maturação também não garante venda. Hoje eu entendo, se eu fosse ter uma loja física, eu entendo que primeiro eu tinha que estar muito forte no digital, sem depender nada, zero. O meu faturamento teria que ser zero, depender do físico, entendeu? O físico é para ter experiência. É o que eu penso, que eu entendo hoje. O físico, ele é só para ter experiência. E a gente vê muito também as pessoas que evitam o físico justamente para não ter uma má experiência. Eu não sei se eu estou falando daqui da nossa casa,
Mas a gente passa por um problema muito grave na parte do treinamento dos times, né? Atendimento tem Nossa pecado Senhora. demais. É. Sim. Né? Então, Demais. eu não sei vocês, mas eu sou aquela que antes de eu ir procurar alguma coisa física na loja, eu já vi na internet o modelo, a cor. Base de custos. Cara, se a pessoa me ganhar no atendimento, mesmo que tenha uma pequena diferença de preço, vai no físico ali, você sai com o produto na hora. Tudo bem que a gente tem plataformas que entregam também no mesmo dia, a gente está muito bem localizado. Taubaté é bem localizado para isso, né? Mas se o físico, se o atendimento ganha a gente, principalmente quem trabalha com vendas, isso é muito unânime, a probabilidade da gente comprar presencial, né? Mas eu sou aquele tipo de pessoa que evita, porque é um desastre. Eu falo isso com dor no coração, que é um desastre. E as pessoas também não querem aprender, né? Elas não querem aprender. O digital também traz muito isso, essa coisa do imediatismo, da pessoa achar que ela vai crescer no digital rápido, que ela vai fazer dinheiro. E a gente vê vários influencers falando que não é assim, realmente não é assim que funciona nesse processo, né? A constância é muito difícil, logo o crescimento, e aí também em contrapartida, por conta dessa ilusão, eu também, por conta da trajetória dentro do varejo, que depois dessa fase de comércio de família, fui trabalhar no varejo com vendas, no shopping mesmo, e depois em lojas, outras lojas, a gente sabe que o varejo, se ele dá com o público, você precisa ter tato, você precisa ter paciência, resiliência, tem que ter um jeitinho e tudo mais. Não é técnica puramente, né? É muito mais da gente se automotivar. Dedicação, né? Tudo, E tem que ter paixão. Tudo que a gente faz tem que ter um mínimo de paixão. E principalmente você atender o público, né? Então, a gente já tem esse traquejo, a gente vai entendendo. E aí e as pessoas não querem aprender. Porque às vezes ela tá ali, não é porque você tá ali que você vai ficar a vida inteira ali. O jovem, hoje em dia, ele tem essa tendência. Então, é o que eu não quero para mim. Mas eles não pensam que é experiência. Porque tá te preparando para o seu futuro. Você não sabe qual é. Por mais que você tenha as pessoas que são do planejamento, eu não fui essa pessoa que desenhava onde eu quero estar, nananã e tal. Eu sabia o que eu não queria, era muito mais o que eu não queria. E aí nessa eles acham que é uma coisa, não, eu não vou fazer isso, não vou me submeter a isso, só que eu não estou falando de valores e princípios, eu estou falando de você estar num lugar porque você precisa estar e entregar o seu melhor ali enquanto você está fazendo aquilo. É sobre isso. É entender os processos, que é tudo um processo, né? E que pra gente, acho que essa geração nova, ela acha que do ponto A ela vai chegar lá no ponto B num salto. Não, é uma escadinha ali pra você seguir, adquirir experiência, vivência, né? E eu acho que é o que falta nessa leva, vamos dizer assim, que Mas tá é vindo. muito culpa desse momento digital que a Paula falou. Sim. Essa ilusão que foi criada de viralizar, fazer dinheiro fácil, a cultura ostentação que ficou muito presente aí, né? Jogador de futebol, cantor de funk, tudo aí saindo do zero e virando milionário. As pessoas que estão vendo de fora, sem entender o que está por trás daquilo, acham que realmente é uma mágica. Eu também vou fazer um conteúdo aqui, vou produzir tal coisa e também vou ficar milionário. Não consegue, se frustra e aí vive, né, naquela constante ali de eu não consigo, mas também não está construindo nada. Né? Eu acho que a gente precisa criar calo, né? Com certeza. É isso. Criar calo e afiar o machado, que é o que mais a gente faz, né? E constância. Todos os dias, né? A gente fala muito nós aqui no nosso momento, né? Até no nosso negócio com a questão de podcast. É constância. Não dá pra fazer 6 meses, não funcionou. 1 ano não funcionou. Não, é uma construção. Você vai fazer funcionar desse primeiro momento, pra depois ir num segundo e vai funcionar de outro jeito, e assim vai. Sim. E tantos outros negócios. Eu fico muito triste quando eu vejo, a pessoa, 1 ano é uma coisa, no outro ano é outra, no outro ano é outra. Não que não possa ter transição de carreira e querer mudar. Não é isso. É só o fato de você perceber que aquela pessoa não tem constância, porque ela não consegue se dedicar a ter ali uma vida, vamos colocar assim, né? Linear, porque ela só tá almejando lá em cima. E esse lá em cima é o que é lá em cima. Né? E não é, e assim, eu tô aqui, eu já passei por isso. Algumas vezes, muitas, eu diria, mais do que eu gostaria. De você fazer o que você não gosta, porque você precisa fazer, mas você tem que fazer com o mínimo de alegria para você ter uma entrega boa.
Sim. Independente do que for e onde for. Porque, como eu falei, né, é efêmero e muda. Eu mudei várias vezes e não tem problema nenhum em mudar. E estou sempre pensando o que eu posso fazer de novidade, o que eu posso inventar, como que pode ser. Só que agora, com a maturidade, eu entendo o que eu posso fazer. Eu tenho que olhar para o negócio, né? Então, o que eu posso agregar dentro do meu ecossistema de palestra, de produto, para fazer o negócio crescer, né? Então, acho que a maturidade traz muito isso, sabe? Com certeza. Não é trocar, né, o A pelo B. É Trilhar, estar, né, com o B, estar com o A e entender o que você pode melhorar, o que você pode acrescentar para não desistir. Eu tentei dessa forma, não deu, vamos tentar, vamos com outra estratégia. Sim. E não desistir e ficar pulando de galho em galho, né? Você tem que Exato. pegar uma coisa e fazer o melhor. Mas você sabe, quando eu quebrei, eu entendi a diferença entre insistência e persistência. Porque eu insistia numa coisa que não era para eu ter insistido. Sim. Na verdade, eu já fui para um lugar que não era para eu ter ido, mas a minha mente era muito assim sobre os outros vão ver ou eu vou mostrar aonde eu cheguei. Existia esse pensamento egóico, né? Acho que todo mundo, algum momento na vida, pode passar por isso, ter esse pensamento. Sim. E as pessoas não estão nem aí para você, né? Às vezes, nem quem é do seu sangue está, de fato. Então, foi muito isso. E aí, eu achei que eu tinha feito e que eu estava lá e consegui. E, na verdade, não era nada disso. Como eu falei, tinha que ter um preparo por trás, tinha que ter capital de giro, tinha que ter mínimo de conhecimento de gestão, enfim. E eu tive esse pensamento pequenininho, entendeu? E aí não deu certo, lógico. Mas não deu certo, foi dolorido e foi crescimento. Sim. E aí, depois de alguns anos, eu estava conversando com o Geraldo Rufino. Sabe quem é Geraldo Rufino? Da JR Diesel. Estava conversando com o Rufino. E aí eu entendi na conversa, estávamos ele e a esposa conversando, para ele se reerguer num determinado momento que ele passou, ele precisou ser blindado. Né? Então, assim, é uma estratégia empreendedora, né? Ou do empresário. Ele precisou ser blindado, porque como ele era a pessoa que fazia o dinheiro, vamos dizer assim, porque eu penso muito também, eu enxergo que o dinheiro a gente faz, a gente fabrica o dinheiro, né? Então, ele era a pessoa que fazia o dinheiro. Então, ele foi blindado para ele conseguir fazer o dinheiro, para ele ter cabeça para fazer o dinheiro. Porque quando o empreendedor quebra, ele pode vir a ter uma trava. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu quebrei, eu achei que acabou para mim. Nome sujo, imundo, né? Não era sujo, era imundo. Eu ainda tenho dívida que eu negociei recente, que eu estou pagando fazem 9 anos. E ainda tem dívida que eu tenho que negociar e não fugir, entendeu? Isso é muito importante, não fugir, entender, ter consciência disso, não é virar uma página e acabou, agora já estou aqui, tá tudo bem, porque ninguém precisa saber, não, né? Porque não tem como o novo dar certo se você não consertar o que ficou de errado atrás, entendeu? E aí ele falou na conversa com o Rufino sobre voltar da onde... Eu perguntei, o que você faria, o que você fez? Daí primeiro foi essa questão da blindagem, para poder ter a mente livre, leve, para você pensar em estratégia, porque senão a gente não consegue. Sim. E aí eu comecei a encarar as cobranças e tudo mais de uma outra forma, você entendeu? Que eu precisava honrar todos os compromissos, só que não adiantava eu me desesperar e achar que como eu tinha ficado travada. E logo que eu quebrei, eu engravidei também do meu filho, que tem 8 anos, do meu filho caçula. Então eu achava que, assim, acabou para mim. No entanto, que quando eu comecei a vir para a área de palestra e treinamento corporativo, eu falei, não, você não vai me contratar porque eu tenho nome sujo. Não, mas por quê? Daí eu comecei a contar o processo. Abri uma loja, foi assim, era no bairro, aí eu fui para o shopping, e um shopping que não tinha um tempo de maturação, assim como centenas de pessoas que eu conheço, que eu acho que deve ter uma centena de pessoas.
Passou por esse processo. Que passou por esse processo. Depois você vai para o outro, que tem muito fluxo de gente, mas fluxo de pessoas não garante venda também, nananã e tal. Então, eu fui cavando o buraco mais profundo, né? Não, mas você é quem eu preciso para você catequizar o mercado e tirar esse projeto do papel, porque você é skin in the game. Eu nem sabia que é um termo usado no mundo dos negócios, que é em inglês, né? Que eu senti na pele. Eu pus a minha pele no jogo e para sentir na pele tudo. Eu sei o que é. Sim. Você começar um negócio do zero e, né? Eu já cheguei a chorar de cansaço quando eu abri a loja, 48 horas sem dormir, tendo que pôr tudo em cima de pé sozinha, e de você chorar de cansaço, né? Só que não tinha o que fazer. Ou eu fazia. Entendeu? Exato. Ô, Paula, e aí o processo? Como foi que você encontrou o caminho das palestras? Você falou que foi pensar no corporativo. Então, nessa época que eu quebrei, tem uma parte muito forte na minha história e que eu não tenho vergonha de falar, e também não estou falando de religião, porque a religião ela só afasta o ser humano. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé, eu acredito muito em Jesus, sabe? Acredito muito em Deus, e nos piores momentos, porque quando eu quebrei, eu fui morar numa casa que só tinha laje e parede, não tinha janela, não tinha nada, o mínimo de saneamento, assim, nada, com 3 filhos pequenos, né? Que os meus filhos tinham, acho que há 10 anos atrás, 11 anos, 10, 11 e 6 anos, 5 anos, né? Foi nessa fase aí. Pequenos, mas que entendem as coisas, né? Passaram junto comigo. Passaram junto comigo na pele, né? E aí, nessa época, essa casa eu era corretora de imóveis, e antes de eu ter a loja, mas eu nunca tinha parado totalmente de ser corretora. E aí, devagar, eu fui fazendo uma coisa ou outra, porque ninguém conta também o pulo do gato, né? Eu terminei a minha casa. Eu poderia falar, mas eu quero falar porque eu acho importante. Então, eu fazia uma coisa pequena, tipo um aluguel de R$1.000, mas era o piso, você entende? Sim. Era o gesso. E eu fui indo. E nisso, eu engravidei do meu filho. E durante a gestação, eu estava de madrugada, cheia de mercadoria, porque eu não consegui vender a minha mercadoria, não consegui devolver, nem doar, ninguém queria. Foi, assim, não dá para entender, entendeu? E você conhecia minhas coisas. Sim, eu era bem legal, você era minha cliente já naquela época. Cliente e parceira, eu também trabalhava com a divulgação. Sim. E aí, eu estava vendo TV e o Shark Tank Brasil, eu nem sabia que existia aquele programa. Eu estava vendo e foi um episódio, está no YouTube, do Jefferson, que tinha uma confecção no presídio feminino de Santana. E ali a Camila Farani falava com ele e tal, ela se emocionou muito. E eu fiz uma pequena oração ali, porque oração é falar com Deus. Oração não é você ajoelhar, rezar o terço, né? Também é oração. Mas a oração, ela é o pensamento, né? Então eu pensei assim, meu Deus, só na minha cabeça. Se eu tivesse conhecido essa mulher antes, ela teria investido em mim ou me orientado. Puxa vida, sabe? Por que eu não conheci antes? Eu só pensei. Foi tipo meados de 2017, eu já estava, 6 meses de gestação. E o tempo passou, nunca mais eu vi. A Band reprisava o Shark Tank. Nunca mais eu vi e passou o tempo. Isso foi então 2017. Quando foi em 2018, eu tenho um professor que é palestrante, e aí ele tem sabe o TED Talks? Sim. Uhum. É um movimento chamado Change Talks, que ele era itinerante em outras cidades, Cruzeiro, Lorena, tal. Ele fazia, eu falei, vamos fazer em Taubaté, professor, tal. Já estava voltando a ser corretora, né? Entendi que não adiantava ficar paralisada, com vergonha, com medo, foi nesse nível, medo mesmo, né? E aí ele falou, vamos, daí eu organizei esse movimento aqui em Taubaté, e aí ele chamou alguns palestrantes, eu chamei outros, e ele convidou o Denis da Polo Palestrantes. E aí, eu fui a MC do evento. MC, eu pensava que era MC de funk. É mestre de cerimônias. Sim. Eu fui a mestre de cerimônias.
E eu também nem sabia, não sabia nada. Eu não sabia que existia um universo de palestras desse jeito. Eu sabia que eu vi o Cortella e eu gostava das coisas que ele falava. O universo foi vindo até você. Mas foi vindo, porque foi chegando um momento. Só que até lá, até ali, cara, foi muito... Você pode falar como é que é? Tiro, porrada e bomba? Ou outra coisa, assim, porque foi muito difícil mesmo. Muita humilhação. Era como se eu nunca me encontrasse em lugar nenhum, sabe assim? A minha vida foi muito assim. Sim. Parecia que eu era um peixe fora d'água em todos os lugares, assim. Nada encaixado. Por causa do meu jeito. Eu arrumava muita confusão em plantão de vendas por conta do meu jeito de ver as coisas e achar que pode ser melhor. Mas eu não tenho que me meter. Deixa, se a pessoa está se afundando, azar é o dela. E eu não conseguia. E aí, né, enfim. São processos, né, que a gente vai passando. E eu não entendia. Aí hoje eu entendo muita coisa, eu não entendia. E aí o Denis falou que tinha um projeto, tal, a gente marcou uma reunião e eu fui. E ele me apresentou o projeto, super legal, Talks Clube de Treinamentos, né, que foi aqui em Taubaté. E no final, ele falou, mas eu tenho uma sócia. E aí eu falei assim, sócia? E no meu modelo de negócio também, mental, do passado, a sociedade não presta, não funciona. É verdade e não é. Hoje em dia eu vejo com outros olhos. Mas eu achava que não. E aí eu falei, sócia, daí eu já falei, nossa, né, já aquilo na minha mente gerou um bloqueio. Me deu um bloqueio. Quando ele apertou Enter, assim, apareceu a Camila Farani, com a mesma roupa que ela estava no Shark Tank, do programa que eu vi de madrugada, que eu orei, que eu falei com Deus, a mesma. E aí eu comecei a chorar. E aquilo era como se fosse uma entrevista de emprego, né, de trabalho, era um negócio. E aí ele, nossa, por que você tá chorando? Ele é muito delicado, assim, muito polido, um cara muito educado, Denis. Eu falei, daí eu contei pra ele a minha história, a minha oração que eu fiz ali, né? Tão genuína, né? Tão muito, você viu? Muito, assim, é loucura mesmo, sabe? Mas eu tenho, assim, fé que Deus, ele prepara tudo e tudo tem um propósito. Concordo. E aí, isso foi em maio, dia 1º de maio, dia do trabalho, foi em 2018. Aí a gente começou a movimentar o Talks, eu contei da questão, eu falei, mas você não vai poder me contratar, porque eu tenho nome sujo, eu quebrei. Daí ele falou, é você que eu quero, porque você já tem experiência, conhece, sabe como é, porque isso aqui é uma coisa difícil. O mercado não gosta de treinamento, acha que não é importante treinar o time, então pra gente vai ser um desafio. Foi assim que nasceu o Talks, E aí depois eu fiquei esse período, foram quase 2 anos no total. Aí eu fui para o time da Camila, ela me convidou para trabalhar com ela. Ela veio, em 2018 mesmo, ela veio para Taubaté para conhecer o time, que ela estava de passagem e parou aqui, para conhecer o time que ia fazer o Talks e tudo mais. Depois isso foi em julho. Em agosto ela voltou para o lançamento. Eu vendi um produto que foi uma imersão dela e do Shiba. Lembra do Shiba do Shining Box, que também era do Shark Tank? Então, vendi um produto deles, que era da Polo também. E aí foi isso. Depois fui trabalhar com ela, fiquei quase 2 anos no Talks, quase 2 anos com ela, que foi justamente o período da pandemia. Aí eu voltei para o Grupo Polo. Eles tinham uma startup, era como se fosse uma startup de palestras também. Fiquei 8 meses, E aí o projeto foi pausado. E aí eu fui para o comercial da Polo, só mesmo vendendo, para trabalhar com a curadoria mesmo e vender palestras, Ô, Paula, e hoje, resumindo assim, o cenário que a gente vive, qual é o mercado de palestra mais quente em questão de conteúdo e de nicho? Você está falando de tema? De entrega, Isso tema. Muda muito todo ano. Esse ano foi o ano da IA, IA, saúde mental, empreendedorismo. Sim. Esse ano foi o ano da IA. Eu me lembro que naquela época, 2021, 2022, era o ano da criatividade. Então, são fases, Agora, eu acho que a gente ainda fica um tempo no tema inteligência artificial, mas é inteligência... Só que quando a gente fala do tema inteligência artificial, você pode pensar rápido numa ferramenta. Não é só ferramenta, As empresas, elas não estão preparadas nem para saber direito o que é inteligência artificial. Sim. A gente está nesse ponto. Eu enxergo assim. E claro que
a inteligência artificial tem muitas ferramentas. E as ferramentas, elas vêm para ajudar as pessoas a solucionar questões do dia a dia, otimizar processos, né? Otimizar trabalhos, otimizar operações. Então, isso que fala assim, a inteligência artificial vai roubar o trabalho de muita gente. Vai pegar o trabalho de quem não se reinventar, de quem não se atualizar, né? Eu e o Matheus, a gente conversa muito sobre isso. O quanto, assim, você vê, tipo, em caixa de supermercado, coisa boba do nosso dia a dia, né? A gente entrou numa Americanas, lá em Guará, no shopping. Não tinha caixa. Tinha um caixa, pra não mentir, tinha uma pessoa num caixa pessoa, o resto tudo caixa automatizado, entendeu? Assim, olha quantas pessoas não perderam emprego, né? E são, assim, profissões que estão acabando e novas que estão surgindo. Então, assim, a gente, uma coisa que você falou, sempre estudei e tal, a gente sempre tem que estar em movimento, né? Porque até o que a gente faz, daqui a 2 anos, pode estar de uma forma completamente diferente. Então, a gente tem que se atualizar para não ficar para trás. E a gente se atualizando, a gente quer ir no mercado e quer um atendimento mais rápido. Exato. Porque muitas vezes a gente vai no mercado e as pessoas estão nos olhando como se fosse obrigada, né? E às vezes a gente só quer comprar e ir embora. Daí a gente entra no problema da qualidade de atendimento. E aí, às vezes, a gente precisa acompanhar para que tudo saia melhor, né? Mas eu acho que essa questão até do atendimento, ela é muito basal. Vem da base de casa. Eu acho que tem a ver com construção de família, para quem acredita em família. Aí a escola... eu acho que a escola, eu tenho 4 filhos, então eu posso falar com propriedade, a escola não tem o dever de educar, ela tem o dever de instruir. A educação o filho leva de casa, entendeu? Sim. Então, só que o movimento é inverso. A massa acha que a escola tem que educar, e a escola não tem que educar. A escola, ela instrui, né, com conhecimento. A educação vem de dentro do lar. Exato. Desde comer com a boca aberta, sentar direito, ter postura, falar sim senhor, sim senhora, não senhor, não senhora, entendeu? Exato. Mas até isso pai e mãe tá querendo terceirizar. Mas esse é uma outra Paula, vamos falar então daí da questão, né, do momento que a gente vive hoje de palestras. Você comentou, né, que naquele momento o Denis comentou com você que as pessoas tinham muita dificuldade de entender a importância de treinar equipes. Hoje não, hoje a gente já tá vivendo um cenário que as empresas têm uma necessidade muito grande de ter treinamento constante, de trazer informação em tempo real e estar atualizando o time, mas ainda assim o mercado tem resistência em investimento. É o meu ponto de vista. É isso que eu ia falar agora. Então, daí eu ia te perguntar, mas será? Então. Não, sabe por quê? Eles não enxergam como investimento, enxergam como custo. Vamos falar, a gente está aqui na região do Vale do Paraíba, mas vamos falar aqui de onde a gente vive. Eles enxergam como custo. E a primeira coisa, que se precisar cortar, se você tem um plano de treinamento, treinamento continuado e tudo mais, porque tem que ser continuado, a primeira coisa que se corta é isso. Porque é supérfluo. Não é supérfluo. Não é. Não é, sabe por quê? O custo de aquisição do cliente, o CAC, ele está cada vez mais alto, certo? Certo. Aí o cliente, ele entrou na sua loja. E daí você vai fazer o que com ele? Você tem um vendedor despreparado. Que ou o cara fica muito em cima de você, ou ele não te dá a mínima, não olha para você, ou você já sente que ele tem um ranço no ar. Eu não gosto dessa palavra, mas é verdade. E quem também tem isso, né? Quem lida com isso percebe muito mais rápido. Mas é dolorido de ver. E aí eu falo, cara, o dono desse lugar aqui, ele deve ter gastado, sei lá, R$60, 50, 20, não sei, para me trazer até aqui. Não sei quanto é o CAC dele, né? E aí você chega aqui... A gente já falou muito sobre isso, né? A gente chegar que num ambiente... o dono nem tá sabendo o que tá acontecendo, não tá tendo essa informação, não tá entendendo. Sabe por que ele não sabe? Porque ele escutou que ele tem que delegar. Sim. Ele escutou que sai da operação, cara. Você tem que ficar na estratégia. Só que o time dele não tá preparado. Exato. Ele não tem uma gerência preparada. Como publicitário. Ele não confere se tá acontecendo, né? Então, no dia a dia. Porque ele não quer microgerenciar. Ele não quer microgerenciar. Porque ele ouviu no treinamento que ele pagou R$100 mil,
que ele mental, só mental, fica no mental. Que ele não pode microgerenciar, e ele não sabe o que está acontecendo. Aí ele vai olhar a taxa de conversão é baixa. Pô, mas o cliente, ele está entrando. A gente monitora o cliente que entra. Aí eu tô com problema na taxa de conversão, aí tem que treinar. Exato. Entendeu? Você falou da questão do corte, né? Eu vivo na pele, por muitos anos sempre vivi, a questão do corte da mídia, né? Que também é o primeiro corte. Deu qualquer dor de barriga no negócio da pessoa, corta a verba de mídia, não faz mídia. E aí, ou muitas empresas fazem uma puta de uma estratégia para abrir um negócio novo, gasta muito dinheiro, mas não faz nenhum investimento em comunicação e mídia, tanto off quanto digital, enfim, porque também acha que não é necessário. Depois eu vejo isso. Então eu vivo isso na pele. Mas o que eu sempre levei para os meus clientes é essa questão. Não adianta também você colocar todas as suas fichas na comunicação, seja on, seja off, e o time não estar preparado. Porque, por exemplo, eu venho do rádio, fazia anúncio de rádio. Eu sei que eu vou entregar para você X visualizações e pessoas que vão vir aqui ou vão vir buscar, que seja buscar o brinde que ele sorteou na rádio. Mas a hora que ele chega ali, seu time vai fazer ele gastar? Porque é ali que a mágica vai acontecer. Não é eu que vou fazer a sua loja faturar, é o seu time. Eu sou a sua comunicação do que você pode oferecer. Então, ele investiu no CAC, porque a mídia vai trazer o cliente, e dependendo da mídia que ele faz, o custo de aquisição do cliente é mais alto ou não. E aí chegou, e daí? Como é que fica? E aí é nesse ponto que eu quero entender também, hoje, como chega até você as dores para uma palestra? Então, eu atendo bastante Sebrae, né? A gente tem as entidades de classe, associações comerciais, as associações estão, o CDL também, estão mais por dentro, porque ela tem o contato do dia a dia, falando de varejo, né? Sim. Do dia a dia do varejo ali, né? Essa procura, o cliente vem falando, pode ser problema de comunicação, quase sempre acho que a comunicação está em primeiro lugar. Só que antes de resolver a questão da comunicação, eles acham que é tudo, menos comunicação. Daí a gente tem que mostrar que, na verdade, o seu problema é só comunicação. Se você ajustar, resolver comunicação, você vai resolver vários outros probleminhas de engajamento, por exemplo. Porque o meu time é desunido, né? Aquelas coisas todas. Que a comunicação, uma comunicação assertiva vai resolver, entendeu? Sim. Então, quando o lead chega, que pode ser por ads, pode ser por relacionamento, porque a venda de palestra ela é muito mais relacional do que qualquer outra coisa. Eu não acredito em prospecção quando você tem uma base fria, que você vai prospectar para vender o produto. Raras as vezes já aconteceu, tá? Da pessoa vou fazer um evento daqui um mês, ou daqui uma semana, ou ainda não tenho palestrante. Já aconteceu, mas é difícil. Então, você começa a construir um relacionamento com aquele cliente que vai fazer um evento uma vez por ano, ou que você sabe que ele faz uma vez por ano, 2 vezes ao ano, ou que ele treina, que ele tem já o time de RH que cuida, ou é o marketing que contrata. E aí você começa a desenvolver o relacionamento com esse cliente e vai para que ele, quando ele tem que fazer o quê? Ele tem que lembrar de mim. Quando eu quero contratar palestra, eu tenho que lembrar da Paula. Sim. É muito sobre isso, entendeu? Vender palestra é sobre isso. E aí você tem N formas de aparecer, de você ser lembrado. Nas redes sociais, né? Isso já falando até para os palestrantes, porque quem não é visto, essa premissa é verdadeira, não é lembrado, né? Só que não é só... e aí eles tentam a sorte. O que acontece na contratação é que quando chega alguém para contratar e nunca contratou comigo, eu preciso mostrar que eu sou efetivo e que eu entrego a solução de fato. Porque contratar uma palestra é uma coisa muito séria. Se ele contrata... A pessoa é do RH, contratou um palestrante porque acha que esse vai fazer acontecer lá sanar a dor que a empresa tem, enfim, daquele momento. Só que por algum motivo o palestrante desagrada o gerente que é acima dessa pessoa, o líder, né? Isso causa problemas, pode até causar uma demissão se for uma contratação errada, né? A gente não sabe. Então o palestrante ele tem que ter muita responsabilidade com o que ele vai falar no palco. Sim. Isso tem que estar muito alinhado, né? Então, a gente precisa entender muito bem isso para ser efetivo tanto a entrega do conteúdo, quanto para que eu mostre que, não, de fato, o meu trabalho eu cumpri com o que eu prometi desde o início da negociação, da conversa, né? E aí é onde ele enxerga confiança.
e normalmente depois ele vai voltar, entendeu? Ele volta. Sim. Para uma futura contratação ou para construir um treinamento novo, que ele precisa treinar o time, uma coisa mais aprofundada, com algum palestrante, entendeu? E agora falando da visão de quem quer ser um palestrante ou já é um palestrante, mas não está ali realmente vivendo desse negócio, vivendo desse ofício. Como que a gente consegue descrever um bom palestrante, um palestrante de sucesso, um palestrante que vive desse ofício? Então, eu acho que não é só simplesmente você ter uma história bonita, né? Eu vejo cada vez mais, é um mercado muito grande. A gente não tem muitos dados, porque não tem. Eu acho que a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, eles tinham esse número aí, 2019, 2020, não, 2019, que 2020 já começou a pandemia. Parece que em torno de 200 mil palestras foram realizadas. Enfim, tem uma matéria que fala sobre isso, 2019, num ano. Então, quer dizer que é um oceano azul, né? Tipo, é muita palestra. Quer dizer que tem muito mercado. Só que nem todo mundo está, de fato, preparado para o palco. E aí, por conta dessa onda, a gente acaba tendo de tudo, né? E aí, os bons, como sempre, acabam sofrendo. Só que está tendo uma preocupação com entrega de conteúdo, sim. Então, não adianta só você ter uma entrega, uma história bonita que vai inspirar. Porque a história bonita que inspira, a palestra, ela é como se fosse um interruptor. Você aperta o botão, acende a luz. Eu vejo assim. Uma palestra é para isso, né? Às vezes você tem uma dor que você nem sabia que você tinha, um problema que você não sabia que você tinha, e na palestra você descobre que você fala, puxa, olha, eu nunca pensei assim. E aí, se é uma pessoa que pensa um pouco mais, ela vai atrás de tentar elucidar essa questão, de entender mais e o que aquilo impacta na vida dela. Só que é uma coisa muito pontual. Se a pessoa saiu dali, ela esquece. No mesmo dia ou no dia seguinte, você entende? Então, é muito isso. Mas eu preciso contar uma história que eu vou marcar profundamente as pessoas. Ouvindo só, não vai marcar profundamente a pessoa. Pode ali naquele momento, a pessoa até se emociona, chora. Só que eu acho que tem que ter algo mais. Ela tem que ser tem que ser uma fala que vai instigar a pessoa a querer sair daquela zona que ela se encontra. A querer ampliar a zona de conforto, sair da zona de conforto, entende? Sim. E não é só motivacional, como eu falei. Eu acho que sempre tem que ensinar alguma coisa. E não só simplesmente contar uma história, entendeu? Eu já fiz palestra. E aí eu achei que eu era só uma contadora de história. E eu senti, olhando do lado de dentro, não só vendo os palestrantes falar, mas de fazer a palestra, que só contar uma história, tá, e daí? Você fica naquele vazio, entende? Então, eu acho que a palestra boa, ela ensina a fazer alguma coisa. Ou ela leva a um movimento. Ela impulsiona a um movimento, entendeu? Entendi. É isso. Entendi. Anotado, pessoal. Já anotei aqui. Já anotou, né? Então, que estamos aí preparando a nossa também. Sim. Dia 5 de dezembro, comemorando 3 anos do TPM. Vou olhar para essa câmera. Dia 5 de dezembro, comemorando 3 anos do TPM. Teremos lá o nosso line-up perfeito com as nossas palestrantes do TPM e palestrantes convidados para falar sobre a produção de conteúdo digital para todos os negócios. E como palestrante principal, teremos Igor 3K, CEO do Flow Podcast, para falar do mercado de podcast, ele que é autoridade no Brasil. A gente vai para um rápido comercial e daqui a pouco a gente volta, porque a Paula vai chegar nesse ponto para contar o momento que ela se conectou ali com o Flow e hoje temos ela como sócia do Flow Palestras. É um minutinho. Programa Moda Feminina Plus Size. Tamanhos 42 ao 54. Acesse www.programmoda.com.br. Natura Ecos e Nespresso se unem em uma parceria de circularidade inédita. Agora, as embalagens da polpa hidratante para as mãos de Ecos Castanha são feitas a partir da reciclagem das cápsulas Nespresso. Quando disserem que mudar o mundo está na sua mão, acredite, está na sua mão. Está também na mão de quem coleta as cápsulas, de quem recicla o alumínio, de todo mundo que transforma. Para você, mais prazer e bem-estar. Para todos nós, um mundo mais sustentável.
coração guarda lembrança, essa emoção que desde criança até hoje eu vivo e sinto a energia. É como se a vida fosse um poema, junta família, pipoca, cinema, um presente que faz toda a magia. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. Taubaté Shopping, há 35 anos no coração da cidade. Hoje eu venho contar para você sobre a nova marca Top Center, que não é mais sobre movimento, mas sim sobre conexão. Não é sobre vendas, vendas é uma consequência, mas é sobre essência, tecnologia e conectar você à experiência Top Center. Nosso conceito é esse, é transformar, conectar e entreter você nessa nova era da Top Center. Seja bem-vindo à nova era Top Center e este é só o começo. Salve, salve família, eu sou o Igor 3K do Flow Podcast e eu vou estar em Pindamonhangaba, aí no Vale do Paraíba, para o evento 3 anos de TPM no ar. E eu vou estar aí pra gente falar de podcast, do mercado de podcast e como você pode tirar proveito desse mercado de alguma forma. Você sabe que hoje o podcast não é mais uma coisa só para os criadores que interessa e que o único jeito de fazer rodar é criando conteúdo, encontrando milhões de seguidores nas redes. Não é. Agora, é importante para a empresa, é importante para alavancar vendas, é importante para um monte de coisa, porque é um novo jeito de se comunicar com o público. Então, não esquece, dia 5 de dezembro, eu vou estar em Pindamonhangaba no evento de 3 anos TPM no ar. Vem que vai ser maneiro. A organização financeira é um ato de empoderamento. Saber quanto entra, quanto sai e o quanto pode ser reinvestido na sua empresa te ajuda a tomar decisões importantes e a alcançar seus objetivos. E aqui vão algumas dicas práticas. Separe as finanças do seu negócio da sua pessoa física. Tenha uma planilha de controle ou um sistema que seja fácil para que você consiga enxergar as informações. Defina um prolabore, mesmo que seja simbólico no início. Cuidar das finanças é cuidar do seu sonho. Para mais dicas, siga com o Planner nas redes sociais. De volta! Tudo para mulheres. TPM no ar. Estamos de volta com o TPM no ar. Para você que tá aqui e ainda não segue o canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é importante pro nosso conteúdo. E também nas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto. Segue lá que é importante. Paula, e aí agora falando da questão de todo esse movimento das palestras, né, e toda a expertise, como foi hoje você estar sócia do Flow Palestra? Como aconteceu todo esse movimento? Então, Você de Taubaté, né? É importante falar isso, aqui do interior da nossa cidade. Mas eu andei, viu? Eu andei, você imagina. Eu daqui fui pra Camila, aí voltei. Só que vamos dizer, os meus clientes, eles não são locais, né? Sim. Eu lido e atendo pessoas do Brasil inteiro. Então, acabo que naturalmente, quando tem o evento e eu vou até o evento para acompanhar, às vezes é um evento que tem, sei lá, 5, 10 palestrantes. A gente gosta de dar esse suporte para o cliente, então você acaba andando, né? E conhecendo muita gente. Sim. E eu sempre pensando na construção de relacionamento mesmo com o cliente, eu achava importante eu estar nos eventos. Só que quando a gente está no evento, eu não posso parar. Então, tipo assim, vai ser um evento de 4 dias em Cuiabá e não vou falar com ninguém. Não. Eu tenho que estar lá, eu tenho que dar o suporte que o cliente precisa, que o palestrante precisa, e também dar conta de atender todo mundo que eu atendo. O digital ajuda com isso, né? Online, as ferramentas aí, WhatsApp, sim, e-mail. E bater a minha meta. Fazer acontecer, entendeu? Então, eu sempre fui assim. Eu nunca tive dó. Enquanto eu via pessoas, eu não vou porque a empresa não me dá uma ajuda de custo. Eu nunca tive esse pensamento, né? Porque eu estava sempre investindo em mim, na minha carreira. Eu sempre tive esse pensamento. E não é um pensamento no sentido de
eu vou conseguir tal coisa, eu vou sair daqui, nenhum pensamento assim escuso de forma alguma. Eu sempre olhei fazendo o meu, porque se eu estou fazendo um investimento financeiro, não só de tempo, para uma pessoa que é mãe de família, casada, que tem filho, me ausentando da minha casa, já é um custo. Sim. Um custo que não é medido com dinheiro, certo? Certo. Que vai reverberar em várias outras áreas da vida. É um investimento de tempo, fora essa questão da família, que para mim é o principal, mas também financeira. Só que eu sempre pensei assim, eu preciso estar em movimento, eu preciso estar andando, e nessa você vai conhecendo pessoas, né? Você vai conhecendo pessoas, você vai entendendo. Eu sempre, por conta dessa inquietude de achar, de ver alguma coisa, e você pode fazer de uma forma melhor, que você vai conseguir um resultado melhor. E às vezes não ter essa liberdade, essa abertura, eu sempre procurei liberdade, porque é engraçado, né? Eu já escutei de pessoas até da família que para mim, dia 5 e dia 20 tá ali. Eu nunca pensei assim. Nunca. Então, eu achava... É por muito isso que mais eu falei. que dia 5, dia 20. Né? Dia 10, dia 30, dia 15. Todo dia. Todo dia. Mas não é nem isso de ser todo dia. É pensando na liberdade. Sim. Liberdade é de não ter cabresto, você tá entendendo? Sim. E por isso que antes, no passado, com 17, 18, 19, 20, 25 anos... Quando eu tinha que estar debaixo de alguma hierarquia, lógico que chegou um momento que eu entendi, não, eu tenho que parar de ser essa pessoa, eu tenho que me deixar ser doutrinada. Foi isso que eu fiz. Eu fiz isso velha. Porque não adianta, se eu quero fazer e se eu quero ensinar, se eu não me permitir ser ensinada, como que eu vou ensinar ou vou cobrar de alguém? Como? Não tem como. Aí eu lembro até quando eu era menina, que eu fui aprender a fazer arroz. Como que eu vou ter alguém que vai trabalhar na minha casa para me ajudar? Como que eu vou cobrar do jeito que eu gosto se eu não sei fazer? Sim. Eu lembro que eu escutei essa frase, porque quem me ensinou a fazer as coisas na minha casa era a pessoa que era o braço direito da minha mãe. Entende? Que me ensinou a limpar um banheiro, como que uma mulher limpa uma casa, varre, essas coisas assim. E aí essas coisas, essas frases ficaram. Só que eu sempre gostei da liberdade. Só que não adianta nada você ter liberdade e não saber o que fazer com ela. E aí, tardiamente, eu fui entender que eu precisava ser ensinada. E que também tem várias outras formas de você adquirir conhecimento. Mas eu estou falando da hierarquia propriamente dita, né? Que por mais que as empresas tenham a hierarquia mais horizontalizada hoje em dia, mas querendo ou não, se você tem uma instrução a ser seguida, um processo a ser seguido, isso precisa ser feito desse jeito, né? Então, como que se você não aprende, não se permite aprender, como é que você vai ensinar e tudo mais, ter essa bagagem? Então, por conta dessas andanças de contato, de conexões, surgiu a oportunidade de ir para dentro do Grupo Flow. Eles queriam vender palestras e, como eu tinha muita demanda, não ficava só restrita, que a ideia não era eu ter uma agência ou ser sócia do Igor ou trabalhar vendendo outros nomes só, entendeu? Era mais olhar mesmo para as demandas que tinham do Flow mesmo, do Igor e tudo mais. Eu tinha muita demanda e aí a gente começou a fazer dessa forma, né? Atender por não formando um cadastro de palestrante, eu indo atrás, mas era por demanda, pelo que eu recebia. E aí eu fui formando o cadastro. E no meio do caminho, por conta dessa inteligência, dessa expertise, porque vender palestra não é como vender qualquer outro produto, você tem que construir relacionamento, né? Você tem que mostrar e tudo mais. Eu já tinha isso, né? E aí eu acabei implementando essa área lá dentro do grupo, entendeu? Do Grupo Flow, que é a área de palestras. Esse ano eu vendi até agora 240 palestras, quase 239. Fala pra gente nomes mais procurados dentro do Flow Palestras. Então, na verdade, é mais por tema. Eu vendi muito o João Branco, que foi CMO do McDonald's, né? Esse ano vendi bastante. O próprio Igor, né? Aí a gente divide os palestrantes nos que chamam público, dos palestrantes que são mais técnicos, mas que não levam público, mas tem um conteúdo muito bom, acaba aprendendo a audiência, porque num evento a gente sabe que tem muita gente que está ali só pelo networking para estar lá, tem aqueles que querem de fato
adquirir conhecimento, né? Então, a gente divide o público assim, e os palestrantes também da mesma forma. E aí, então esse ano, bastante que eu vendi foi o João Branco, como eu falei, o Igor. Foi muito diverso, né? Os eventos de IA, os eventos de startup do Sebrae, Startup Day, são vários. As feiras do empreendedor, fiz a feira de Cuiabá, a da Paraíba, Mato Grosso, né? Mato Grosso, Paraíba, Paraná. Esse ano foram 3 feiras do empreendedor. Como funcionam as feiras? É um circuito de palestrantes e também tem amostras? Isso. Cada Sebrae tem autonomia para fazer do jeito que eles entendem que é de acordo com o perfil do estado lá, da regional, né? O Paraná foi feito Maringá, Cascavel e Curitiba. Normalmente era só Curitiba. O ano que vem vão ser também, acho que mais 3 feiras. Aí em 2 cidades do interior. Porque o que acontece? Como o estado é muito grande, tem público regional. Então, às vezes é uma cidade que o Sebrae atende 9 regionais, 10 ou mais até. Tem Sebrae que atende lá, um escritório atende 40 regionais, por exemplo. Então, tem público. Aí vale a pena fazer, né? E aí você tem um público na plenária principal, por exemplo, de 800 pessoas, né? E eles dividem os palcos. Aí tem o palco principal, onde acontecem as palestras magnas, e depois a gente tem os palcos que eles podem, os palcos menores que eles colocam lá por tema, por exemplo, negócios, gestão, empreendedorismo, negócios e empreendedorismo, palco IA, normalmente o IA fica junto com inovação e tecnologia, né? Sim. Tem essas divisões. E aí, de acordo com o line-up, eles dividem. Tem feira que faz a magna só no fim da tarde, aí começa tipo 5 horas da tarde, faz 3 magnas, não tem atividade para não confrontar, porque senão o público fica muito espalhado, a plenária principal fica mais vazia. Então, cada Sebrae tem autonomia, né? Tem feira que acontece em 4 dias, que eu acho que foi o caso da Paraíba, não, foram 3 dias todas. Mas São Paulo foi 4. São Paulo eu não fui esse ano, mas são 4 dias. E aí as magnas tem uma carga horária maior, 1 hora de palestra, né? E as menores, meia hora de conteúdo, 40 minutos, né? E o Sebrae contrata você para você oferecer todos os palestrantes? Depende. Isso depende muito. Às vezes contrata com outra agência, depende muito de quem está fazendo a gestão da feira, porque isso pode mudar, né? Um ano é uma pessoa, outro ano é outra, entendeu? Então, isso muda muito. E os palcos menores também, às vezes tem Sebrae que abre credenciamento para o palestrante. São Paulo foi assim, o palestrante se cadastra e aí eles vão fazer uma peneira, entender o que a pessoa entrega para poder convidar, depende muito. Perfeito. Né? Ô Paula, e para quem quer, por exemplo, se cadastrar para entrar na sua linha de clientes de palestra, para sua carteira de palestrantes? Então, isso tudo, esse movimento todo, aí que tem 1 ano, começou em setembro do ano passado. É um movimento que, para você ver, esse ano foram 239 no total, desde janeiro até agora. Num movimento, num negócio novo, embrionário, que eu estava praticamente sozinha, só com apoio administrativo e sem site, né? Então, eu tive resultado, né? Muito bom, muito positivo. Sim. O site vai ficar pronto agora, em novembro. Já, até o final de novembro já vai estar no ar. flowpalestras.com.br. Então, o meu resultado, o site fica pronto. O que acontece? Eu ainda estou estruturando, a gente vai ter um formulário onde o palestrante vai se cadastrar e aí a gente vai fazer a análise. Eu não entendo a minha percepção, que eu não preciso ter 2.000 nomes cadastrados, 2.500 nomes cadastrados, porque de um número assim, eu não vou vender todo mundo num ano. Exato. Entendeu? Uhum. Vão ser 300, 350, talvez 400 palestrantes. Eu estou falando, não eu, uma agência que já tem muitos anos de mercado, enfim. Que eu também pretendo chegar lá, obviamente. Mas não adianta você encher, porque o palestrante, ele quer ser vendido. Né? Ele quer ser indicado. Sim. Então vai ter uma curadoria para selecionar e sua carteira vai ser seletiva. Vai ser seletiva.
Mas a gente precisa entender muito bem, o importante do curador é conhecer o palestrante, que às vezes ele não está cadastrado aqui, ou até está, mas não está exposto, mas eu sei que ele vai fazer a melhor entrega, entende? É diferente se eu fosse assessora de palestrante e que eu assessoro, vamos supor, 3 ou 4 nomes. E aí eu preciso vender esses 4. Doa quem doer. Aí você vai buscar o cliente para ele. E não adianta eu querer empurrar para o cliente o fulano, só porque eu vendo o fulano, que não vai fazer o efeito que o outro vai fazer. Exato. Então, você fica nessa. E eu gosto de explicar isso para o palestrante, porque isso é importante ter um alinhamento de expectativa muito grande. Porque se não tem, as pessoas ficam frustradas. E o que eu menos quero é gente frustrada, entendeu? Acha que você não está dando valor, né? E não é nem isso também. O palestrante, ele precisa entender que ele tem uma tarefa de casa a ser feita. Se ele não se vende sozinho, a agência não vai vender. O que é as tarefas de casa, pra gente já saber? A tarefa de casa, primeiro, é estar sempre atualizado de conteúdo. Por quê? É a mesma história que a gente falou do cliente quando chega na loja. O cliente, a oportunidade chegou. O cara faz uma entrega caca, não vai de novo, né? Exato. Entendeu? Então, ele tem que estar muito preparado. Segundo, ele tem que ser visto. Mas muito visto. Não é pouco visto. Para criar muito desejo, visto, né? Para criar desejo. Então, se ele tem uma entrega boa, uma estratégia digital boa, presença digital também. Eu só recebo convite sem cachê. Vai em tudo. É importante. Cara, eu sou o melhor isso. exemplo. Eu não sou a dona da verdade. Mas eu acho que eu sou. Eu posso falar de como é que fala? Vivência na pele, né? De vivência na pele. De você fazer, porque você está em movimento, as pessoas estão te vendo. E, como diria um grande palestrante que eu admiro muito, não importam os fatos, o que importa é a versão. A gente está vivendo isso. Só que essa frase, não importam os fatos, o que importa é a versão, alguém te vê num palco e não sabe. Só que se você fizer uma entrega ruim, é só aquilo ali, ok? Agora, se você faz uma entrega boa, vem o próximo, vem o próximo e vem o próximo. E evento chama evento. Então, quanto mais em evento, em evidência você estiver, mais negócio você vai fazer. E aí eu tenho palestrante que quer muito fazer, mas o cara fica selecionando. Eu não vou. Nesse eu não vou, porque é sem cachê. Então, tá bom, então fica na sua casa. Se você estiver fazendo o mesmo número que você faria, vamos colocar aí um ano trabalhando exaustivamente, fazendo, mas não é só aparecendo, né? Tendo conteúdo de fato, entregando, fazendo uma palestra boa. Por que quem faz aí 60 palestras em 2 meses e meio, sei lá, em 100 dias, vamos colocar 100 dias, 90 palestras, aqui é muita coisa? Por que o cara faz isso? Porque além dele aparecer muito, a entrega dele no palco é muito boa. Exato. E aí tem também, né, você me corrige se eu estiver errado, eu entendo que o palestrante, ele também tem um ecossistema de conteúdo, ele não vive só de subir no palco e entregar uma palestra. Exatamente. E aí vem muito no que a gente vive aqui. Eu sou convidada para muitos conteúdos, palestras, eventos, workshop, treinamento, sem cachê. Só que o que eu vendo? Eu vendo todas as outras coisas que eu tenho. Aí sim, uma consultoria, como é o caso da Cássia. Aí sim, um anúncio no podcast, uma entrevista, uma revista. Então, são tantas coisas que estão envolvidas e que aí a gente tem que ter essa experiência. Eu tô indo de graça, mas não é de graça porque eu vou ganhar depois. Eu estou investindo em mim, é o que você falou, é o meu investimento em mim. Sendo vista. Tá sendo vista. E se conectando, né? E fortalecendo o que você faz, né? O que você faz? Eu sou palestrante, mas você não tá com palco nenhum na mão, você não tá em microfone nenhum, você não tá fazendo nada. Que palestrante é esse? Então, por isso que eu tô falando. Você tem repertório. E aí, nisso, as coisas vão acontecendo. Só que, infelizmente, as pessoas não pensam assim. E tá ok também. Só que não me venha reclamar. Não venha falar, não vende. Eu me cadastrei, não vende. Porque é o que mais tem. Mas a pessoa nunca quer, nunca dá, nunca pode. Não tem disponibilidade. Entendeu? Por quê? Porque é sem cachê. São só 400 pessoas. É sem cachê. Cara... Então, aí que tá, um palestrante inteligente, ele tem de, 400 pessoas, se eu sair de lá com 2 consultorias vendidas, pagou mais que às vezes que o cachê da palestra. Não precisa anunciar no palco que você, porque tem isso às também, tem muito evento que é um evento de pitch. Vamos trabalhar com o evento de pitch, é uma exceção, que o palestrante não faz o pitch dele no palco, né? Por exemplo, Sebrae, você não faz o pitch no palco, não pode.
Mas né? você não precisa fazer o pitch no palco. Você é o pitch. Exatamente. Seu conteúdo é o pitch. Mas só que as pessoas não Cara, pensam a Cássia assim. é a prova disso, né, Cássia? Quantos conteúdos te levaram pra ser hoje? Sim. Ela é professora no Senac. Não é? Ou a constância, mostrar, ser vista, né? O movimento, assim. Não adianta sentar na cadeira e esperar, achar que é isso. Não, você tem que estar em movimento. Aí é isso que vai trazendo as oportunidades. Sim. E saber que as pessoas estão tendo ali uma parte do conhecimento que você vai entregar. Sim. Né? O seu conteúdo foi tão denso, foi tão rico, conectou tanto, mais do que uma história bonita, como você disse, mas abriu muitas caixinhas ali de possibilidades e que a pessoa fala, não pode acabar aqui, eu preciso continuar conversando com ela, eu preciso continuar aprendendo com ela. Sim, eu tenho um número real mesmo de um palestrante que faz muita palestra, muita. Então, o ano passado, ele fez 107. De 107, de 30% a 40% foi tudo sem cachê. Só que foram os 30% a 40% sem cachê que trouxeram as outras palestras, sei lá, 60 palestras, 70, 75, remuneradas, num ticket aí de 15 mil reais cada uma. Entende? Sim. Só que esse cara, ele tá também há 8 anos no mercado. Ele vive de fazer palestra. Ele não desistiu. Ele não parou. Não parou. Ele não deixou o mercado falar que ele não era bom. E existe a curva, né? A curva de ascensão, que é dolorida, vai. Mas aí, também na hora que começa, aí explode. E vai com tudo, entendeu? E eu falei muito isso aqui, né? Eu fiz até um conteúdo para as redes sociais, que é a chamada da nossa Black, contando. Esse ano, eu participei de cerca de 15 ou 20 eventos como convidada. E isso só aconteceu porque eu estou sempre em comunicação. Claro, eu tenho o microfone como ferramenta. Mas muitas pessoas que querem ser palestrantes ou que querem ter autoridade, não faz o mínimo de investir na sua própria imagem, na sua própria construção de autoridade. Que é, sim, participar de podcast, estar em conteúdo de revista, fazer rodas de conversa, ir para networks, ir para oficinas, ir para encontros. Tem que fazer o movimento. Tem. Aí depois de um determinado, nessa curva, depois de um determinado tempo, tem a fase em que essa pessoa ela vai ficar mais seletiva. Já não é qualquer evento que ela vai sem cachê, ou já não é qualquer evento que ela vai, enfim. Mas é uma conquista, né? Então, trilhou é o que eu falei. Essa conquista. É uma outra fase, ele tá na curva. Entrou já numa outra fase. Que aí também é estratégia, não é nem Exatamente. dizer que a pessoa faz tá sentido. fazendo, tá fazendo agora ela não. Não é isso, é estratégia. Exatamente, é estratégia. Porque ela precisa continuar mostrando ali o valor dela pro público que entende, conecta e valoriza aquele conteúdo. Exatamente. Porque não adianta ela tá falando, por exemplo, tá falando ali de high ticket, para uma galera que tá no colégio. Não vai conectar, não vai conversar. Então, é por isso. E você sabe quando também que acontece isso? Quando a pessoa entende o poder do nicho. Porque quanto mais nichado, você é especialista naquele tema, fala sobre aquilo, então você é referência. Aí quando você lembra de alguma coisa relacionada àquele tema, quem que você vai pensar? Não, eu preciso da Marcela, porque ela é especialista em comunicação. Ela vai saber fazer tal coisa, ela vai saber falar, entendeu? Então, como eu falei, aí tem essa curva. E aí, essa pessoa que já entendeu o poder no nicho, que já entrou nessa fase dessa curva, ela vai fazendo entrega cada vez mais dentro, já está com o público dela muito definido, entendeu? E aí é só crescimento. Todos, se você for ver, todos que cresceram, que elevaram o valor do ticket da palestra. Não tem, em relação à precificação, as pessoas perguntam, e a precificação? É quanto que o mercado paga. Só que não é porque um cliente pagou 40 mil que todos vão pagar. Acabou. Se o seu valor é 20, é 15, não sei. Eu já vi essa loucura acontecer. E aí a pessoa acha que é, e não é. Aí ela fica um tempão sem vender nenhuma palestra. Por quê? Porque ela aumentou, porque um pagou. Mas não é assim que funciona. Né? E eu sou a favor... E regionalidade, né? Mercado, público... Também, o tempo de deslocamento. Vai levar tantas horas para eu chegar em tal lugar, né? É uma logística difícil. Lá no interior tem que pegar um barco para ir não sei na onde. Porque isso acontece muito, né? Vida de palestrante. Tem lugar na região norte, centro-oeste, que a galera tem que ir de barco mesmo, ou de avião monomotor. E assim, eu entendo isso, mas eu também olho o outro lado do público, porque é um lugar de difícil acesso,
as pessoas não querem ir, muitos palestrantes não querem, e são pessoas que precisam do conteúdo. Sim. Né? E graças a Deus que ele tem os palestrantes dele, que fazem por amor, e aí vão com cachê, obviamente, com as despesas pagas, mas entendendo que vale a pena, porque alguém vai ser impactado lá longe, e a gente tem um monte de casos de pessoas que saíram super do interior, assim, de sertão, por exemplo, e conseguiram crescer porque alguém foi lá e falou alguma coisa. Olha, né? Que bacana. Então, aí esse agora é o outro lado do palestrante, né? A glória de fazer o que ele faz, com todas as dificuldades, como você até falou aqui, até a questão geográfica, e a transformação de fato sendo feita, porque quando a gente fala a questão de palestra, com conteúdo, com história de vida, enfim, são vários os contextos, mas no fundo é a transformação que ele vai promover com aquele 1 hora, 40 minutos de microfone que ele vai estar na mão, né? Exatamente. E vale, assim, para uma vida. A gente escuta muito testemunho. Eu já vi testemunho de palestrante em que a pessoa, tipo, casos a pessoa pensou em tirar a própria vida, por exemplo, e porque ouviu uma fala naquele momento ali, o pensamento dela mudou, ela começou a enxergar que aquilo que ela estava pensando não fazia sentido mais, que existe sim uma saída. Eu estou falando de estratégia, tá? Não estou falando de fé. Estou falando de estratégia, mas é óbvio que também Deus tem as formas dele agir. Mas eu estou falando de estratégia. Casos de empresários que estavam pensando em desistir de tudo e com uma fala tirada dentro de um contexto de uma palestra, teve a vida, o negócio mudado, entendeu? Por quê? Porque abre a visão, você está em movimento. Isso é estar em movimento, né? Você abre a visão, abre o entendimento. Exato. Sim. Isso é importante demais, né? O intercâmbio cultural que a gente fala, né? Sim. As experiências de lugares diferentes, de momentos de vida diferentes, de negócios diferentes, fazendo ali aquela síntese, mas também tem que estar de coração aberto, tem que estar disposto a, né? Vou naquela palestra porque eu vou lá para aprender, para absorver conteúdo, para sair de lá com chaves viradas. Porque tem muita gente que vai, ai, nossa, palestra horrível, ai, nossa, mas também não foi de coração aberto. Não. Foi lá, e até como a gente fala nas redes sociais, tem gente que só tá ali seguindo para poder dar palpite, para poder criticar. Então é óbvio que essa pessoa não vai absorver nada de bom, ela não tá disposta. Não, nem um pouco, exatamente. A intenção manda muito, né? Exato. Paula, pra gente finalizar, quero que você reforce o convite para as pessoas entenderem hoje, né, como o mercado de palestras é um mercado que proporciona conteúdo e proporciona para quem contrata ali, né, muita transformação, mas também deixar o recado para quem quer entender melhor como ser isso aí uma ferramenta de trabalho no seu ecossistema de negócios. Tá. Dentro do Flow? Dentro do Flow. Então, eu não sei se eu mandaria um convite assim direto para o Flow, porque o mercado é muito grande, né? Em primeiro lugar, você tem que estar em todas as agências. Tentar estar em todas as agências. Construir uma rede de relacionamento forte. Se capacitar muito, estar muito atualizado, porque os palestrantes eles precisam ser atualizados, porque uma coisa também que eu não falei aqui é que o palestrante ele é uma ferramenta de atualização. Então, quanto mais atualizado, melhor, né? Obviamente. Dentro do tema do nicho, né, que o palestrante fala. Em relação ao nicho, ao conteúdo, quanto mais nichado, melhor. Ser especialista, mas eu tenho 10 palestras, cada uma de um tema diferente. Ok, eu acredito que existem pessoas que são polímatas, a gente sabe disso, que faz várias coisas, tem vários tipos de negócios e tudo mais, várias habilidades. Mas para palestra, quanto mais nichado, o poder do nicho é muito forte. Estar em todas as agências, se capacitar bastante, estar em movimento sempre. Não importam os fatos, o que importa é a versão. Vai, porque no palco você está sendo visto, estão te vendo como especialista em determinado assunto, e evento chama evento. E dali você tem que aprender a fazer, com um limão, fazer uma limonada. Cara, e essa receita funciona muito. Eu tenho visto muito caso de sucesso, muito palestrante começando, assim, tem um de Santo André, São Caetano, o nome dele é Felipe, um querido. E ele foi começando assim, e palestrou em Campos do Jordão, a Prefeitura de Campos fez uma semana de... Eu não sei se foi o Clóvis ou o Cortella que veio o Jacan
também, o chefe Jacan, fazer palestra. Veio para Campos do Jordão, Felipe, falando de tráfego pago, super nichado, só fala disso, de marketing para pequenos negócios. E fala de tráfego pago, da importância, bem nichado, e as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque ele está em movimento. Exato. Sabe? Está em movimento, procurar parceria com o Sebrae. E depois vão falar pra ele que foi sorte. Depois vão falar, mas ele deu sorte. Você falava com a Paula, né? Você... Não tem nada a ver. Ele fez a parte dele muito bem feita. Eu fui só uma vírgula ali pra ele em algum momento. E um vai ajudando o outro também. Me ajuda muito com conteúdo, né? Então, é muito sobre isso. Estar em movimento, eu acho que é o principal. Perfeito. E aí, quando você chegar naquela curva... que a sua curva já estiver lá em cima, daí você começa a selecionar que eu não vou, lá eu não vou, não faz sentido essa estratégia, ou faz, e vai dosando aí conforme o que ele pensa para a carreira dele. Perfeito. Paula, obrigada. Eu que agradeço. Foi excelente. Obrigada, pessoal, né, pela audiência. Obrigada, meninas. Obrigada. A gente que agradece. E para você que está nos acompanhando, já sabe, vou olhar aqui de novo essa câmera. Dia 5 de dezembro, nosso encontro TPM do ar 3 anos, Conexão Summit, trazendo um line-up de palestrantes, todos com conteúdos estratégicos para comunicação. Inclusive, temos a doutora Priscila, médica, que vai falar de comunicação na medicina. Então, você, profissional da saúde, que está aí patinando com a sua comunicação digital, ela vai contar as estratégias que ela utilizou e como esse 2025 foi assim, ó, um looping na carreira dela, na clínica médica dela. Além disso, teremos Igor, né, como nosso palestrante principal, Igor Coelho do Flow Podcast, falando sobre o mercado de podcast 2026. E todo o nosso conteúdo falando de produção digital para todos os negócios. Os ingressos estão à venda, o link está na nossa bio, tá? Acessa lá para você garantir antes que a gente encerre as vendas. Até a próxima semana, gente. Tchauzinho. Beijo.